Vou falar aqui sobre a implementação do SAP 1 no Logicim. Primeiro vou falar de alguns detalhes da implementação que foram resolvidos por último, que é o seguinte, são três coisas. A primeira em relação à memória RAM, a segunda em relação ao controlador sequencializador e a terceira em relação ao clock. Em relação à memória RAM, como você pode reparar, eu mudei para a memória ROM, porque não sei se é uma particularidade dessa versão do Logicim Evolution, mas quando eu ativava o CE barrado e o clock, ou os dois juntos, ele não expunha o endereço de RAM no momento que precisava, né? E mudando para ROM, passou a funcionar perfeitamente. Mantive o resto igual praticamente. Eu só coloquei esse buffer aqui para controlar quando que ele vai mostrar o endereço de memória que está mapeado ali de acordo com o que foi passado pelo REM. Esse foi o primeiro detalhe. O segundo detalhe foi o seguinte: fiz o controlador sequencializador aqui, só que ele funciona um pouco diferente, né, daquele outro que é hardwire. Esse daqui, ele tem esse clock entre o ROM de endereço e o ROM de controle. E na especificação aqui, no momento que a RAM é mapeada, no momento assim que a RAM mapeada é exposta e guardada no registrador de instruções, já seria o momento que o ROM de endereço deveria já passar para o contador pré-ajustável qual posição de endereço aqui que ele deveria continuar lendo no T3. Só que ele não faz isso a tempo, sabe? Assim que, digamos que a posição que seja a posição número 2 aqui, que é o 9, digamos que passe do 3 para o 9, assim que passa para o 9, ele já começa aqui o T4. Então não dava tempo de... deveria já ter mapeado antes, né? E eu não consegui resolver isso sem mudar a ordem aqui das operações. Para deixar a mesma ordem, eu fiz o seguinte: eu atrasei esses endereços aqui, sabe? O primeiro ciclo de clock, ele é tipo desperdiçado, né, os 6 primeiros tempos, e de forma assim que ele carrega no clock atual a operação que ele vai realizar no clock seguinte. E ele trabalha e o valor continua o mesmo. Na verdade, assim, eu só peguei essa parte dos dados aqui, do endereço dos valores aqui, e passei e pulei um para baixo, sabe? Então, no primeiro ciclo de clock, né, os 6 primeiros tempos, ele não faz nada e depois ele começa a fazer tudo na ordem certa, de forma assim, sincronizada. Então, aqui esses endereços aqui, eles foram mudados, essa primeira fileira aqui. E o terceiro detalhe é o seguinte: antes aqui havia um botão igual o reset para dar o clock, só que eu reparei que isso dava problema, sabe? Ele não registrava os valores nos registradores direito dessa forma, sabe? Não dava a conta certa e tal. E aí eu resolvi isso mudando para esse clock aqui. Só que ainda assim, na verdade, ainda teve mais uns 1 ou 2 detalhes que foram os seguintes. Eu tive que mudar tanto o acumulador quanto o registrador B. Aliás, só o registrador B eu mudei para nível lógico alto, porque na forma que ele estava funcionando, meio que não dava tempo com NLB ligado e dando clock, parecia que não dava tempo de registrar e guardar, sabe?
Inicialmente eu fiz isso no acumulador, só que acabou que eu tive outro problema, que era se tanto o registrador quanto o acumulador A, na verdade assim, o problema maior era o acumulador, né, o registrador A, se ele ficasse em nível lógico, ativado em nível lógico alto, ele fazia um loop infinito no momento que o somador subtrator fazia soma. Ele mandava para cá e aí quando dava o clock aqui no acumulador, ele guardava o valor, só que ele já expunha o valor para o somador subtrator, e como esse aqui, o somador subtrator não depende de clock, ele já mandava o valor de novo e aí fazia um loop infinito e o programa parava, sabe? Tipo assim, ele era interrompido, né? Ele o Logic assim continuava funcionando, só tinha que resetar a simulação, sabe? Mas o ponto central foi mudar o clock para isso aqui. Isso aqui já resolveu boa parte dos problemas, sabe? Mas então, eu carreguei a ROM dele aqui conforme essas operações aqui para fazer um 2 mais 3 mais 4 menos 3. Então, os endereços que estão codificados lá são mais ou menos esses, só que com os valores, a parte dos valores aqui, essa segunda coluna, uma linha para baixo, para funcionar por conta daquele problema do controlador sequencializador. E aí eu vou começar a dar os clocks aqui. Inicialmente ele está, né, com o NLM e o EP ativados, né, de forma que o REM está mapeando já para 0 o endereço, que é o primeiro. Então dei o primeiro ciclo de clock. Agora sim que ele mapeou aqui para 0. O contador de programa nesse clock de agora vai somar 1. E agora o CE barrado já está ativado, mas no clock seguinte a memória vai ser exposta, o buffer vai liberar ela vai aparecer nesse registrador aqui. E como o NLI já está ativado e no registrador de instruções aqui ele está sendo ativado com borda de descida, assim que eu der o clock, ele vai mandar a memória para o registrador de instruções e ele vai pegar a memória e ao final do clock, eu tive uma interrupção aqui, mas aí ao final do clock ele expõe o comando aqui já para o controlador sequencializador. Só que o que acontece? Esse primeiro ciclo de clock é aquele que não tem operação nenhuma, eu deixei 00 aqui. Então a gente só termina ele e vai começar a funcionar a partir do próximo. Na realidade eu poderia ter adiantado todos esses endereços aqui para a esquerda, eu imagino, mas resolvi só manter para deixar explícito esse contratempo aí. Então, aí agora sim, ele vai começar a fazer as operações, né? Primeiro clock, o REM mapeou a memória, esse 1F aqui. 1F por quê? Porque o 1 é o ADD que ele vai fazer no ciclo seguinte, porque o LDA já foi carregado aqui para o controlador sequencializador. Então é aquilo que eu tinha explicado. Ele carrega, nessa implementação aí atual, ele carrega a operação que vai realizar no ciclo seguinte. Mas o valor que está acompanhado aqui, que é esse F, que é esse 1 aqui, ele é o valor que ele vai trabalhar agora, que é o 2 aqui, 1, 0. Então ele ainda nesse ciclo de clock, ele vai, quando eu falo ciclo de clock, estou querendo dizer nos 6 tempos, né? Ele ainda vai mapear esse valor aqui e vai guardar ele no registrador A, né, que é o acumulador, nesse ciclo de clock ainda. Então, no clock seguinte, contou mais um aqui, o contador de programa.
no seguinte, vai expor a memória, expôs aqui, expôs para o registrador de instruções. Assim que terminar esse clock, o registrador de instruções ele já expõe o endereço da operação ADD para o controlador sequencializador para o ciclo seguinte. E detalhe, o próprio registrador de instruções ele quebra o endereço de 8 bits da memória, e aí os dígitos menos significativos que correspondem ao valor de numérico que vai ser carregado na memória, ele manda para o registrador de endereço de memória. Vai mandar agora, né? Aí mandou. Então a memória foi mapeada aqui, esse 02 aqui. E aí repara aqui que esse NLA ele já está aceso aqui, então ele já está preparado para receber esse valor que vai ser liberado da memória nesse clock agora. Então quando eu der o clock aqui, a memória vai expor esse valor aqui, vai ser 000011. Aí esse valor ele vai ser recebido pelo acumulador que está com o NLA ativado e vai ser gravado nele. Você pode ver aqui que no barramento do acumulador está 0. E aí expôs a memória, terminou o clock e agora ele está expondo para o somador subtrator já o valor de 10, 2. E aí terminou já e tem esse último tempo aí de clock que não precisa fazer nada. Aí beleza. Aí nesse ciclo de agora vai fazer uma adição que já está carregada aqui, que é esse 6 aqui, que corresponde a esses endereços aqui, esse endereço aqui, esses 440, esses 3 endereços aqui são as sequências de adição, conforme está escrito aqui, o LM barrado aí barrado, depois CE barrado, LB barrado e LA barrado é 1. Então vai ter os 3 primeiros, né? O RAM acabou de mapear aqui conforme o valor passado pelo contador de programa. Foi aqui para esse 1E. E detalhe, ele vai carregar outra soma para o clock seguinte ainda. Então ele vai fazer uma soma para o clock seguinte, não, para o ciclo seguinte, né? Ele vai fazer uma soma nesse ciclo atual do valor aí 3, né? Que é isso aqui, e no ciclo seguinte ele vai fazer outra soma, que é do 4, para depois ele passar para a subtração do 3 aqui. Então ele deu um clock aqui, onde é que está agora? Aí nesse clock seguinte agora ele vai expor o valor de memória com a instrução soma, que é 0001, né, que é essa aqui. 0001, que é o ADD, e o valor aqui, que são os 4 últimos dígitos, é 1110, que corresponde a esse valor de memória aqui, que é o que está guardado 3, né? Esse endereço aqui. Então, já mandou para o registrador de instruções, ele já quebrou o endereço e expôs aqui para o controlador sequencializador, e mandou de volta para o RAM mapear na memória esse valor aqui, o do 3 ali. Então mais um ciclo ali, mapeou o 3, mandou o valor do 3 lá para o B, né? O B acabou de receber aqui, o NLB está ativo, então aqui já está expondo para o somador subtrator. E aí agora já foi feita a soma, inclusive, né? Porque o somador subtrator ele não depende de clock, então assim que ele recebeu aqui, ele já estava recebendo aqui do acumulador e passou a receber do B, ele já fica expondo para o barramento o resultado da soma. Aí o que vai acontecer no próximo clock é que simplesmente o acumulador vai guardar
esse valor, né? O NLA já está ativo, está só esperando o clock para guardar. Aí deu clock e guardou. Então você pode ver que já está expondo aqui o valor resultado aí da soma, né? Que é 1015, né? E aí agora eu vou dar uma acelerada aqui. Já estamos aí no próximo ciclo. Vai ter outra soma. Então, ao invés de continuar aqui, ele pulou aqui para os endereços das operações de soma. E terminou. O acumulador aqui está expondo 9, o resultado 9. Aí o próximo ciclo, que já tinha sido carregado, que é esse 9 aqui, é o de subtração. Então agora ele vai fazer uma subtração desse valor 3 aqui. Então vai ter os 3 primeiros, tá? O contador contou mais um, já tinha mapeado no RM, agora vai expõe a memória com os dígitos aqui da operação e do endereço de onde está o valor, né, o valor numérico. O registrador de instrução quebra, manda para o controlador sequencializador, a parte do valor numérico ele manda de volta para o RM mandar para a memória mapear. Aí agora a memória expõe o valor numérico para o registrador B. O registrador B, inclusive, já recebeu aqui e está expondo aí para o somador subtrator. Aí agora vai fazer a subtração, né, que dá o resultado 6 aqui. E já está sendo, né, eu já avancei um clock aqui, já está sendo guardado aqui pelo acumulador. Então, a gente vê aqui que o acumulador aqui está guardando o valor 6, está até expondo aqui para o somador subtrator. E aí, nesse clock seguinte, a gente tem a operação Alt, que é para expor para o mostrador numérico aqui. Ele já tinha sido mapeado, né, no clock passado, né, porque ele está mapeando a instrução adiantada, que corresponde a esse C aqui, que são esses três endereços aqui. Então, tem a primeira parte, né, do fetch, da operação. A memória expôs aqui, a operação 1111, que corresponde aqui ao out. Aliás, não, desculpa, esse é 111, já é a do out, mas é porque ele está efetuando o out agora, sabe? Então ele vai até mapear o out lá, mas esse ciclo de agora é para ele fazer o out só. Então aqui nesse próximo, se não me engano, nesse próximo clock que ele vai ativar, já está ativo o NLO aqui, e quando der o clock ele vai mostrar o valor que está sendo exposto aí, que vai ser exposto aí, já está sendo, na verdade, exposto pelo acumulador, está guardado nele. Aqui. Então, expôs aí o resultado aí da operação. E é isso.